E aí, pessoal? Bem-vindos ao Tudo Sobre Séries. Hoje vamos mergulhar no quarto episódio de Zero Day, uma série cheia de suspense, conspiração e reviravoltas que não para de surpreender. Mas antes de começarmos, já deixa o seu like aí, hein? Isso ajuda demais o canal a crescer e a alcançar a meta dos 1000 inscritos. Se você ainda não faz parte da família, corre lá e se inscreve para não perder nenhum detalhe das melhores análises e curiosidades do mundo das séries. Agora, vamos ao que interessa. Preparem-se para mais mistérios e revelações em Zero Day. O episódio 4 de Zero Day começa com um grande banco, o American Omestiad, enfrentando um ciberataque. O governo congela todas as atividades financeiras para evitar mais ataques. Isso não dá certo, já que os moradores ficam sem dinheiro e começam a protestar. Dreyer tenta assumir o controle do caso do banco, mas Mitchell se recusa. Enquanto isso, George está ocupado interrogando Evan Green após surgirem mais evidências de que o influenciador colaborou com os Reapers. Mas Green continua sendo seu eu arrogante e evasivo de sempre. Seu advogado, Bob, tenta fazê-lo entender a gravidade da situação e como ele não terá direitos humanos devido à prisão pela comissão. Ele precisa falar, mesmo que apenas tenha convidado os Reapers como convidados do seu programa. Também é suspeito o fato de ele ter apagado o disco rígido antes de ser preso. A comissão é um pesadelo de relações públicas, com rumores negativos circulando, incentivados pela CEO Mônica Kider. Até os canais de notícias que apoiavam George estão chamando de ineficaz. Melissa quer mudar a narrativa, mostrar que George é aberto e transparente ao testemunhar, mas ele se recusa até ter uma resposta. A próxima estratégia é convidar Kider, que só quer um lugar à mesa. Uma Valerie desesperada visita o Sr. M. se quena sobre o Proteus, já que ele é o cientista original. Todos os outros estão mortos, e alguém reviveu a arma. É uma arma neurológica que viola os acordos de Genebra. Ela pode causar trauma cerebral à distância. A origem nunca pode ser rastreada, pois usa ondas de rádio. É o dia 20, e Green finalmente fala com Cal. Ele insiste que não sabe de nada e só tem os e-mails dos Reapers. Valerie tem os resultados do servidor queimado em Idaho, que contém alguns nomes em código. Roger fica surpreso, pois já os ouvirá quando foi levado ao iate de Lyndon. Enquanto isso, Valerie conta a George sobre o Proteus. O surpreendente é que ele deveria saber que tipo de arma era, já que seu escritório a desativou. Ela mostra os sintomas: demência, psicose, privação de sono, estresse, mudanças de humor, impulsividade, alucinações e lapsos de memória. Ele confessa que tem esses sintomas, e eles percebem que ele foi alvo. Roger, sem saber, começa a investigar ao verificar o equipamento de rádio encontrado na fazenda de Idaho. Ele compra um novo rádio e sintoniza o mesmo canal em que estava antes. Em outro lugar, Dreyer convence Mitchell de que George precisa renunciar para protegê-la de qualquer repercussão. Ele desistiu da reeleição por causa da morte do filho. Dreyer sugere que, se algo semelhante acontecer, George renunciará novamente. Será que Dreyer vai matar Alex? Enquanto isso, Alex diz a Sheila que está preocupada com George. Seguidores de Green e Kider protestam do lado de fora da casa de George, e Sheila decide agir por conta própria. George finalmente se encontra com Kider, e fica claro que seu ego foi ferido, já que ele recusou sua ajuda inicialmente. Ele vai direto ao ponto, destacando o dano que ela está causando ao país e como está se beneficiando disso. Ela pode ajudá-los a acalmar o público ou sair. Mitchell diz a George que ele tem 24 horas para encontrar uma ligação entre o ataque ao banco e o Zero Day. Depois disso, ela descongelará a infraestrutura financeira, para seu desgosto. Ela está confiante de que não há conexão, já que Dreyer tem provas de um ataque semelhante no último ano. George está frustrado com Dreyer por esconder tal informação. Ele também acredita que o malware Zero Day está nos servidores financeiros, mas Mitchell discorda. Roger ouve um homem no rádio compartilhando uma mensagem codificada, que ele anota. Ele liga para Alex e diz que gostaria que pudessem fugir juntos antes de ir a um bar. O homem de Lyndon aparece e diz a ele para fazer George renunciar. Ele pode fazer isso apresentando provas de que George não está em sã consciência. Se não cooperar, contarão a Alex todos os segredos sujos de Roger. Sheila aparece no QG e descobre sobre o Proteus. Ela quer que George renuncie, e ele insiste que está bem.
Ela não acredita nele e quer que ele faça uma avaliação psicológica. Enquanto isso acontece, Roger examina o diário de George, que prova que ele está instável. Ele então vai até a casa de Alex e fica bêbado. Ele relembra o tempo que passaram juntos e como a ama. Ela foi quem convenceu George a contratá-lo. E ele foi quem hackeou o telefone dela para expor publicamente o ex-namorado, porque queria tê-la de volta. Ela fica chocada quando ele vai embora. Em casa, o homem de Lyndon aparece, e Roger se recusa a ser seu peão. É a decisão errada, pois vários capangas invadem. Eles o drogam e o afogam na banheira. A avaliação psicológica de George é perfeita, exceto por uma pergunta. Quando perguntado se há música tocando, ele finge que não. E, embora não haja, ele continua ouvindo Rukil de Bambi, mas desta vez ele está ciente de que é um sintoma do Proteus. O resto dos resultados prova que George está em sã consciência, e há apenas momentos em que o Proteus assume o controle. Sheila fica chateada, pois isso significa que todos os erros de George são dele mesmo. Ele não se importa mais, já que perdeu tempo suficiente. Para acelerar as coisas, ele manda Cal torturar Green. Infelizmente, parece que Green não sabe de nada, mas George se recusa a parar a tortura. Green havia apagado seus discos rígidos porque estava lavando dinheiro. Na manhã seguinte, Mitchell recebe uma dica de que o ataque ao banco foi feito pelos mesmos responsáveis pelo ataque da primavera passada, chamado Sinecure. Alex fica chocada com a morte de Roger, enquanto George tem um surto de PTSD. Seu filho havia morrido de overdose enquanto Rukil de Bambi tocava no rádio. Agora, George percebe que o banheiro de Roger está igualmente bagunçado com drogas. Acontece que os homens de Lyndon forjaram o assassinato como uma overdose. No final do episódio 4 de Zero Day, George está perdido em pensamentos. Ele olha para seu diário, que parece o delírio de um lunático. Irritado, ele o esconde na gaveta. E aí, galera? Esse foi o episódio 4 de Zero Day. Que rolo, hein? George cada vez mais envolvido, Roger com destino trágico, e o Proteus mostrando que é uma ameaça real. O que vocês acharam desse episódio? Deixa nos comentários se você também ficou de queixo caído com as reviravoltas. E não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe das suas séries favoritas. Aqui no Tudo Sobre Séries, a gente vive as séries junto com você. Até o próximo vídeo, e lembrem-se, a próxima grande reviravolta pode estar a um play de distância. Tchau, tchau!